Bom, galera, aqui é o Tarcísio e estamos para o nosso segundo vídeo sobre Dungeon Crawls. Também é o vídeo de apresentação, serão 3 vídeos de apresentação. E esse é aquele que eu vou comentar, aqueles que não estão encadernados. E eu vou apresentar aqui, falar o nome, falar alguma característica positiva e alguma coisa que eu sinto falta neles, tá bom? Se tiver alguma coisa que eu sinto falta neles. Como eu fiz no vídeo anterior, para quem não viu, vê lá. No vídeo anterior eu apresentei Dungeon Crawls, que estão encadernados, que é um tantinho bom, acho que tem uns 20 assim. Então vamos lá, começando por esse aqui, que é o Busca de Heróis, né? Ele é uma versão bem livre do Dominus, ele foi escrito pelo TK Pereira, e é muito legal porque Busca de Heróis, se você passar para o inglês, você tem o texto Hero Quest. E basicamente é exatamente isso que o TK faz, que ele pega as regras originais do Hero Quest, então não são as regras do Dominus, só uma coisinha ou outra que ele pegou. E aqui é muito interessante esse daqui, porque ele possibilita que você jogue Hero Quest com as mesmas regras do Hero Quest original e com um tipo de gameplay muito parecido, só que no teatro da mente. É muito interessante isso daqui, porque realmente é uma versão bem RPG do Hero Quest. Assim, eu chegaria a dizer que em alguns momentos é melhor do que o Hero Quest, porque aumenta muito as possibilidades. E também você pode jogar traçando a masmorra, você não precisa ter o tabuleiro, você pode traçar num papel e tudo mais, você pode usar miniaturas e tudo mais, ou você pode fazer no teatro da mente, que é só pela descrição, pelas tabelas e tudo mais. Eu acho isso daqui fantástico. Sinceramente, eu acho que é melhor do que o Hero Quest original, as regras. Ele fez algumas adaptações. A geração de salas, de conteúdo, tá muito legal. Tudo tem uma tabela. E essas tabelas poderiam ser utilizadas, inclusive, para outros jogos. Então, recomendo muito isso daqui. O próximo é esse daqui, que é o gerador de masmorras. Que esse daqui eu peguei lá no site Casal Geek. Deixa eu ver aqui. Isso, que é do Casal Geek, do Gustavo Coelho. Ele é muito legal, são só tabelas, na verdade, ele não tem um sistema de regras. Mas ele tem tabela de tudo que você precisa para rodar um Dungeon Crawl. Aliás, eu não falei no anterior, né? Qual que seria o ponto negativo. Então esse daqui, não vou dizer que é um ponto negativo, mas uma coisa que vai complicar um pouquinho é que realmente algumas tabelas, algumas coisas meio que pressupõem que você conheça como funciona o jogo original. Então para quem realmente nunca viu um Hero Quest na vida, talvez fique um pouco perdido, mas nada que vai atrapalhar o gameplay. Esse aqui, do Gustavo, eles são uma coleção de tabelas, tem várias, em que você monta uma dungeon. Então ele tem tabela para tamanho de dungeon, se é sala, corredor, como é que é essa sala, do que ela é feita, por que ela foi construída, o que tem em cada sala, qual que é a mobília de cada sala, que tipo de som a gente percebe ali, quais são os perigos, a atmosfera. É muito legal isso daqui. A porta, que tipo de porta, o material da porta, formato especial da sala, quantas saídas tem, o local da masmorra, onde é que ela fica, e tudo isso em 1, 2, 3, 4 páginas. Né? Isso daqui é muito bom, você vai achar lá no site do Casal Geek. E assim, o que falta nesse material, eu não vou dizer que é um ponto negativo, porque na verdade o material foi feito para ser assim, para ele ser universal, para ele ser uma estrutura que você aplique no seu RPG favorito, naquele que você está jogando agora. Então dá para jogar com praticamente qualquer jogo que você goste, de D&D, a Dominus e tal. Então, se você está procurando um Dungeon Crawl que seja completo, inclusive com as regras de resolução de ações, esse não vai te ajudar muito, mas se você quer uma forma de fazer Dungeon Crawl com regras que você já conhece e gosta, esse daqui é muito bom. E agora eu vou apresentar um que é em uma página só, que é o meu, que é o Construção de Masmorras, tá? Esse daqui eu mandei para os meus apoiadores e depois eu postei em várias comunidades. Ele tem mais de 40 tabelas, todas em uma página, e é muito parecido com aquele do Gustavo.
Eu coloquei umas coisas a mais, que aqui você determina a iluminação da sala, o cheiro da sala, se tem alguma coisa estranha. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem os tesouros, aí tem tipo, se é tesouro, arma comum, tem uma tabela para arma comum, se é tesouro, poção, tem uma tabela para poção, se é tesouro, item mágico, tem uma tabela de item mágico, em qual lugar da sala está localizado o tesouro, será que é um baú, um barril, um caixão, está solto pelo chão, pergaminho, chefão, que mais? Quem construiu, onde é que fica, tem nível acima, tem nível embaixo, né? Qual que era o propósito inicial, qual que é o propósito atual da masmorra, ela está abandonada. E esse daqui eu gosto muito porque ele tem coisa de combate tático também, ele define o tamanho da masmorra em quadradinhos também. Temperatura da sala, está muito frio, está gelado, está quente, está muito quente. E como ponto positivo, ele tem tudo que você precisa, até algumas coisas que você não precisa, por exemplo, como cheiro, né? Em uma única página, 40 tabelas em uma única página. E como ponto negativo, é aquele que eu falei do anterior, que ele é só uma estrutura. Você precisa acoplar nele um sistema de regras para poder fazer funcionar. Ele não tem regras dele mesmo, ele é só literalmente uma construção de masmorras. Aí, indo agora pro um internacional, esse daqui é o Into the Unknown e é o Do It Yourself Dungeon. Esse daqui, ele é o Dungeon Crawl oficial do sistema Fighting Fantasy, que aqui veio com Aventuras Fantásticas. Ele já foi traduzido no mês passado, tem um fanzine que acho que é Teste Sua Sorte, que é um fanzine que a galera lançou só voltado para o sistema Aventuras Fantásticas. E eles traduziram e fizeram uma diagramação fantástica, então isso daqui tá no português também, procurem aí, tá? Qual que é a característica dele, né? Ele é muito minucioso na construção, então ele tem algo que eu nunca vi em nenhum outro tipo de construção de masmorra, que ele tem regras para determinar a largura do corredor, a largura da sala, o comprimento dela e a altura. E tudo isso influencia, por exemplo, se é um monstro muito grande e a altura é muito baixa, o monstro tem penalização, por exemplo, né? E é muito interessante, esse daqui ele é muito bom para criar mega dungeons. Por quê? Porque ele é muito estruturado, tendo como inspiração mecânica aventuras como Feiticeiro da Montanha de Fogo, que é uma dungeon gigantesca. Então, ele tenta simular isso. Então tem muitas salas que vão estar vazias, tem muitos corredores, e quando aparece uma sala com elementos, esses elementos são bem importantes, são pontos chaves da sua exploração. Então ele é muito bom para isso, porque ele vai naturalmente fazendo um negócio cheio de corredor, cheio de sala. Muitas dessas salas vão estar vazias, que vão dar acesso a outros lugares. Ele tem um sistema aqui de armadilhas muito legal, conteúdo de sala, é muito interessante. Como ponto negativo, se é que dá para fazer isso, ele vai gerar coisas muito grandes. E dependendo daquele dia que os dados não estão muito a fim de ficar enrolando, você pode passar muito tempo só visitando corredores, passagens e salas vazias. Então ele tem esse lance de criar uma exploração que você vai indo, é muito bom para gerar atenção, mas se você não está com muito tempo, realmente corre o risco de você passar 10 minutos só explorando salas e corredores vazios. Mas é muito bom e ele foi feito para jogar com o sistema Aventuras Fantásticas, seja o sistema simplificado ou o sistema avançado do Dungeoneer, e logicamente você pode jogar com o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, porque é só você fazer aquela conversão que eu já expliquei no livro, que a perícia na verdade é a habilidade, a resistência na verdade é a energia e o destino é a sorte. Só faz essa conversão e tá tudo certo, conversão. O próximo, ele é o material que inaugurou o RPG Solo. Ele é o Solo Dungeon Adventures, numa tradução do Jefferson Pimentel. O Jefferson traduziu. Esse daqui foi o primeiro método de Dungeon Crawl solo escrito no mundo, ou pelo menos publicado no mundo, que foi escrito pelo Gary Gygax.
em 1975, que ele fez para as pessoas que jogavam Dungeons & Dragons sozinho. Ele diz que já havia, antes desse artigo, já havia pessoas que jogavam Dungeons & Dragons sozinho. O pessoal usava muito a tabela de exploração de ermos que tinha nos 3 livretos iniciais, mas que ainda não tinha nenhum método organizado de exploração de masmorra. Então aqui ele criou uma série de tabelas que aí você determina qual o tamanho da sala, que tipo de sala é, o formato dela, corredor, qual é a curvatura da curva do corredor, né, em ângulos. É muito interessante quando você encontra um inimigo, a armadilha. E pontos positivos, ele foi pensado pelo cara, um dos caras que criaram o D&D, então ele funciona muito bem com qualquer edição do D&D. E a 4ª edição do D&D, a 4ª edição, ela tinha um capítulo no livro do mestre que era baseado nesse artigo. Um outro ponto positivo é que ele é muito mais ágil, vai acontecer muito mais coisas do que no Dungeon Crawl do Aventuras Fantásticas. Aqui ele é muito mais ágil. Como curiosidade, a principal tabela do jogo, que é aquela que determina, o Gary Gygax ele cometeu um erro e saiu com um erro a matéria, porque você rola um D20 e aí cada resultado ele diz se é uma porta, se é uma sala, se é uma passagem, se é um corredor, né? Alguma coisa assim, e simplesmente ele esqueceu dos números 11, 12 e 13 da tabela. Então você tem aqui, ó, de 1 a 3, 4 a 7, 8 a 10, depois vai para o 14 a 16, 17, 18, 19, 20. E realmente ele esqueceu, né? Tem uma edição posterior da revista, acho que na número 5 ou na número 6, não, na número 2 ou na número 3, alguma coisa assim, que ele fala isso, mas ele não corrige, ele só fala, ó, ficou faltando aquilo, mas ele não corrige, ele não dá uma tabela corrigida. Então, a gente precisa saber que se tirar nessa tabela o número 11, 12 e 13, não vai ter nenhum associado. Então você deve rolar de novo. É muito bom isso daqui, ele envelheceu muito bem, né? E ele gera aventuras mais ágeis, mais ligeiras. Ele é muito bom, eu gosto bastante. O próximo tem muita coisa, gente. É o Pyramid Crawl. Ele é um Dungeon Crawl que ele usa cartas. Deixa eu ver se eu tenho as cartas aqui. Aqui, ó. Ele usa essas cartas que são com artes bem egípcias mesmo. E cada carta equivale a uma sala de uma pirâmide, né? E você tem os personagens que são também com uma grande influência. Por exemplo, esse daqui é o Dysander, the Wizard, né? Muito legal essa ficha de personagem, né? Muito interessante. E aí você vai explorando essa pirâmide. E o objetivo é chegar no momento final, porque essa pirâmide ela tem 3 níveis. Então você tem que chegar até o 3º nível. E é muito interessante porque você vai enfrentando alguns monstros, inimigos, tipo, você enfrenta múmias, crocodilos, gatos guerreiros, vermes das criptas, aranhas gigantes, esqueletos. Ele é bem temático, e ele é bem interessante. E ele é quase que um board game, na verdade, né? Opa, mostrei errado. E onde é que você encontra ele? Você encontra ele para baixar gratuitamente e as cartas para confeccionar lá no Board Game Geek, no BGG. É muito legal. Qual que é as características dele? O sistema é muito fácil. Você joga 2 dados e tem que tirar menos do que o seu atributo. Basicamente é isso. Os combates são bem ágeis, mas são muito mortais. E quando é o combate entre iguais, talvez, se não tiver com muita sorte, o combate ele demora um pouquinho. Mas ele é super ágil, dá pra completar a missão dele em 20, 25 minutos. E tem esse tema egípcio, né? É muito interessante. Esse aqui já falei. O próximo que eu quero falar é esse daqui, que é o Sticky Note Quest. Ele é uma versão que eu fiz do Sticky Note Quest, do mesmo cara que fez o Quill, né? E na verdade o jogo original é só isso, ele fez em 2 papeizinhos, quase que num cartão, nesses post-it, por isso que chama Sticky Note.
E o que eu fiz? Eu transformei essas regras em um Dungeon Crawl, né? Pausei aqui que eu precisei espirrar, né? Então o que eu fiz? Eu peguei as regras de exploração de masmorra do D&D BX e acoplei aqui. Então ele é bem rápido, você determina onde fica o que tem em cada sala, o clima de cada sala, poucas tabelas, geralmente D6. E o grande diferencial, eu acho, é que eu coloco regras para você usar mapas de dungeon que você acha na internet ou em livros de RPG, como se fosse um tabuleiro para você jogar isso aqui. Então ele tem regras dizendo como funciona quando você já tem um mapa, você baixa o mapa. Então eu recomendo esse daqui para quem quer ter aquela coleção de mapa, você gosta daquele mapa, daquela aventura de D&D, você pode pegar aquele mapa descontextualizado da aventura e usar aqui, ou você gosta de fazer mapas, então cada mapa que você fizer pode virar um tabuleiro para esse jogo aqui. Sticky Note Quest. O próximo, ele é o Tower of the Dread Mage, mais um lá do Board Game Geek. Ele é do Christopher Brandon, e ele é muito difícil, né? Você tem que passar por vários níveis, cada nível ele é representado numa grade com 10 quadradinhos por 10, e cada um representa uma sala, então você tem que subir ele, sair, passar para o próximo nível, e ele é bem interessante, o sistema de regras dele é bem legal, e o que é o grande bacana dele é que ele tem isso aqui que são as tabelas. Então, ele é um jogo que você não precisa literalmente nem pensar, nem criar nada. Você rola na tabela, você anda de quadradinho em quadradinho. Quando você chega, você rola na tabela. A tabela vai dizer se você encontrou um monstro, uma armadilha, uma porta, se está vazia, se tem um tesouro ou monstro, que é o mais recorrente. E aí, para cada um, você vai para as tabelas. Tem tabela de tesouro, tem tabela de armadilha. E a cada nível você tem monstros diferentes. E quando você chega no último nível, você enfrenta o Dread Mage, né? Esse daqui, ele foi traduzido lá na comunidade Solo RPG, que está como a Torre do Mago Louco, né? Então está traduzido, muito bem traduzido, e até com uma diagramação mais legal do que essa. É muito bacana. Basicamente assim, as regras. Você tem atributo que é Fighting, Magic, é só Fighting e Magic, né? Você pode lutar com o Fighting, que é mais guerreiro, mais físico, e o Magic, que é mais arcano. Você rola um dado, ou será que é 2? Deixa eu ver aqui, faz tempo que eu não jogo esse. Só um segundinho. Você rola um dado, soma o seu atributo, Fighting ou o Magic, e você tem que tirar um número maior do que o Challenge Number do monstro. Ou seja, que seria quase que a defesa dele, né? E se você consegue, você vence ele, um único acerto é o suficiente. E se você não consegue, cada monstro tem um dano que automaticamente você toma. Então é um combate bem ligeiro, ele é muito mortal, porque, por exemplo, lá no nível 4 a 6, você tem monstros que causam 8 pontos de dano, né? E você começa com 10 pontos de vida, né? Então, será que é com 10 mesmo? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Com 10, exatamente. Então, né, você tem que ir tentando aumentar isso e tal. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Tem esse daqui, gente, deixa eu pegar aqui, que é a Colmeia. A Colmeia é um jogo da Tatiana Espírito. Ele é muito simples e que ele tem um tabuleiro, ele é praticamente um board game. O jogo original, ele é meio Resident Evil. Você acorda, você está num complexo, e esse complexo está cheio de zumbis, e aí você tem que tentar fugir. Ele tem um tabuleiro que ele é seguido, parece um jogo de trilha, né? Muito interessante o tabuleiro original. Eu tenho um vídeo em que eu mostro o tabuleiro que eu fiz. Eu fiz um menor, só que grandão, que fica com uma cara mais medieval. E é bem interessante, né? Você tem que o teu objetivo é fugir disso. E aí eu fiz 2 suplementos, que eu fiz o Minas de Moria, na época que eu ainda
insistia em Senhor dos Anéis, que basicamente são as mesmas regras, mas adaptada para Senhor dos Anéis. Então, por exemplo, em vez de armas, granadas, você encontra pergaminhos, você encontra uma adaga élfica, e o objetivo é você fugir de Moria. E aí os encontros não são mais com os zumbis, são com orcs, são com trolls, ou até mesmo com o Balrog. E eu fiz outro suplemento que é o Alien, o Oitavo Passageiro, em que eu adapto esse gameplay em que você está dentro da nave. Eu esqueci o nome da nave. Nostromo, né? Da nave Nostromo, e você tem que fugir dos aliens, sendo que você pode encontrar inclusive uma rainha alien no meio dessa parada aí. É bem legal, esse tem lá no site do RPG Solo, né? O mesmo cara que fez o Tower of the Dread Mage, ele fez esse, que não é bem um Dungeon Crawl, né, que é o Dead and Alive, Morto e Vivo, que ele é uma versão do Tower of the Dread Mage, mas para um cenário de apocalipse zumbi. Então ele tem a mesma jogatina, só com toda a temática de apocalipse zumbi. Muito interessante, são as mesmas regras, basicamente. E é bem legal agora em tempos de sucesso de Last of Us, né? O próximo é o Doom Realm. Esse aqui é bem pouco conhecido. Eu peguei lá no BGG e ele mistura... É quase que uma mistura de Tetris com RPG. Então você tem um lugar para explorar. Cada vez você rola o dado, mas cada dado está associado a uma peça, um movimento. Cada peça equivale a um movimento. E você tem que ir encaixando para chegar nos lugares que você quer. E aí você tem que enfrentar os inimigos, porque o seu objetivo basicamente é isso. É livrar a dungeon desses locais. E ele tem regras muito curiosas. Esse jogo não é original. Ele é um hack de um outro jogo que vai aparecer aqui também. E ele não tem muito conteúdo não, ele basicamente tem essa, pelo menos até onde eu baixei, ele só tinha essa aventura. O Doom Realm, ele não me lembro quem escreveu isso. É o Grey Gnome Games, né? O Gnomo Cinza. Então esse é para quem gosta de uma coisa mais Tetris, assim, né? Ele é mais matemático, para quem curte uma matemática, se eu encaixar aqui, isso vai me levar ali, se eu encaixar ali, me leva ali. Ele tem escolhas, porque você pode determinar qual dado você vai dar para o movimento, qual dado você dá para o vilão. E é interessante que determinadas rolagens vão aumentando o poder do vilão. Quanto mais você demora para enfrentar ele, mais o poder dele vai crescendo. Então você tem que ser rápido. O próximo é o Dungeon Massacration. Ele é um jogo de uma página, as regras estão todas aqui. E ele é do Tio Nitro. Ele é um Dungeon Crawl de zoeira, né? Você enfrenta uma aranha cachaceira, você enfrenta um tarrascragão, que é uma mistura de tarrasque com dragão. Você tem o Lich Lixa, você tem o Drow Demais, né? E ele é bem interessante, na verdade ele é em preto e branco, eu que pintei, né? Ficou bem legal. E recomendo demais, ele tem lá no site do Tio Nitro, Dungeon Massacration. Ele é bem rápido, dá pra você jogar ele em 7, 8 minutos, você faz uma missão. Ele é muito mortal, tanto que você tem 3 vidas, você pode tentar 3 vezes com um personagem. Cada vez você volta um pouquinho melhorado, né? E aí, gente, aquele Doom Realm, ele é um hack desse daqui que fez bastante sucesso quando foi lançado, que é o Pencils and Powers, que ele é basicamente a mesma proposta, né? Você tem um mapa e que o teu movimento você rola dado e ele equivale a uma posição. Então ele tem um pouquinho de xadrez também, né? Não é só Tetris, ele tem um pouquinho de xadrez, que cada dado ele só te leva a certo movimento. E basicamente é isso. Aqui, ó, os movimentos aqui, ó. Cada dado equivale a um tipo de movimentação. E você não pode cortar, né? Só em casos muito que não tem realmente o que fazer, que aí você corta partes do movimento, mas isso não vai ser bom. E
E esse daqui ele fez muito sucesso quando foi lançado, ele teve muitos suplementos. Eu tenho alguns aqui, né? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, tá aqui. Só um segundinho, gente. Escutem uma música enquanto isso, tá bom? Aqui, ó. Então, ó, ele deu origem a muitas aventuras, que nem tem essa daqui, que é o Crazy Alchemist. Então, você tem uma história, né? E aí você tem o tabuleiro. É muito interessante, né? Então tenho The Forgotten King, né? Muito interessante. Ele tem também a sua formação. E ele partiu para outros gêneros, porque realmente ele fez muito sucesso. Então, por exemplo, tem esse daqui, que é o... Não, esse daqui ainda é medieval. Esse é o The Shadow Spire, né? The Shadow Spire, ainda medieval. Ele tem bastante regras aqui. Você tem esse daqui que é bem interessante, que é o All Hallows Eve. Esse daqui foi um especial de Halloween. E ele se passa nos tempos atuais, né? Então aqui você vê que ele é bem temático de Halloween. As regras são as mesmas, né? E você tem que explorar um cemitério no Halloween, né? Mais um medieval, que é o Dread Knight, né? Outro medieval, que é o Dragon Castle Challenge, né? São várias fases. E ele tem também, gente, eu não peguei aqui, ele tá aqui em algum lugar, mas ele tá bagunçado. Tem um que é de alienígenas, que você vai explorar uma base alienígena. E tem um outro, acho que são dois até, de Lovecraft. Então você é um investigador que você começa a investigar um local que está cheio de criaturas Lovecraftianas. Um outro que eu gosto muito da diagramação é esse Reis Feiticeiros, tá? Eu não sei quem fez isso, não está assinado. Eu não me lembro onde é que eu peguei. Ele tem uma diagramação muito legal. Só que igual que é meu problema, eu tenho muita dificuldade de entender regras, tá? Então, eu tentei jogar, eu li várias vezes, eu noto que o sistema está completo, mas eu não consigo realmente captar as regras. Eu fico em muita dúvida sobre a geração de salas, sobre os desafios, sobre o combate, eu tenho dúvidas. Então, esse é um jogo que eu queria muito que alguém que conhece as regras, que conseguiu sacar, fizesse um gameplay, porque assim, tudo que ele tem nele, as descrições, a própria proposta do jogo, ela é fantástica, as tabelas são muito boas. Então esse é um jogo que eu tenho certeza que eu vou gostar muito, só que eu não consigo entrar dentro da regra. É uma falha minha, isso acontece comigo. Por exemplo, isso acontece comigo com o Fate. Eu não consigo sacar muitas coisas do livro de regras do Fate. Eu já peguei várias vezes para ler e eu não consigo. Isso acontece comigo com um jogo de cartas que chama Barbarian Vince, né? Que realmente eu não consigo jogar, eu imprimi tudo. Isso acontece comigo com... Bom, acontece com vários jogos, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade com a forma como algumas regras são escritas, tá? A gente tem esse daqui que é o Note Quest and Might Blade, que nada mais é do que uma versão do André Lourenço, que ele pega o Note Quest e ele adapta para o Might Blade. Então, basicamente, ele mantém toda a geração de masmorra do Note Quest, só que você vai entrar com um personagem de Might Blade, só que ele criou um lance que lembra muito aquelas aventuras funis, né? Você começa com um personagem que ele é gerado aleatoriamente e ele é bem fraco assim, tanto é que você começa só com os atributos, uma vantagem ali, já era, uma habilidade, já era. Muito bacana, muito legal. Para quem quer ter uma experiência de Note Quest mais robusta, você não precisa adaptar nada, já está tudo aqui. As tabelas, os monstros, tudo que está no livro do Might Blade. Muito legal. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó.
Aqui, voltando lá no Pences and Powers, essa aventura se chama The Cult of Cthulhu, o culto de Cthulhu. Então você vai entrar numa mansão para explorar esse coisa Lovecraftiano. E a outra que eu tinha falado é essa daqui, que é o Alien Overrun, que é uma aventura em que você vai entrar dentro de uma nave, se eu não me engano. Deixa eu ver assim. É isso aí, né? Então você está dentro de uma nave. Muito legal, muito bacana. Deixa eu ver o que mais. De novo, do BGG, a gente tem esse daqui, que é o Delve, The Dice Game. Esse é muito legal. Ele faz uma junção do poker com RPG, né? O que acontece? Toda vez que você vai explorar uma sala, você joga uma quantidade de dados para cada personagem e você faz combinações. Como no poker você faz combinações de carta, aqui você faz combinações de dados. Parece muito aquele jogo Yahtzee. Para quem não conhece, pesquisa. Então é muito interessante isso daqui. Ele é um jogo que ele é só combate ou fuga de armadilha. Ele é bem simples, né? Ele tem vários... Cada personagem tem as suas habilidades que correspondem a uma combinação dos dados. E as aventuras geralmente são feitas nesse esquema aqui, ó. Então você vai indo, cada sala tem o que tem o conteúdo, geralmente é um confronto, é muito voltado em combate, mas pode ser que tenha alguma armadilha, por exemplo, aqui no final, né? Você enfrenta um dragão, mas você tem o tesouro que você tem que... E é muito legal, isso aqui é muito rápido, é muito ágil, e ele tem também bastante aventuras, né? E ele tem algumas variações bem legais. Por exemplo, você vai encontrar aventuras de Doctor Who para esse sistema. Muito legal ele. Um outro é o Three Dice Dungeon, que na verdade ele vai aparecer no próximo, quando eu falar do 3 dados no caminho, que o Thiago Alves adaptou e colocou várias regras e melhorou bastante o jogo. Mas esse daqui foi o artigo original do Three Dice Dungeon, que era muito, muito simples. Né? Mas é muito interessante aqui. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz do canal, foi esse. Acho que lá no vídeo 8 ou 9 eu fiz um gameplay dele, que foi bem legal e é um dos vídeos mais assistidos do canal até hoje. Aí tem dois que eu gosto muito, que estão lá no começo, que é o Solo Dungeon Bash, né? Que ele é bem simples, né? Você tem que estar aqui, você tem que chegar lá em cima. Cada linha aqui representa um nível da masmorra. Então, cada nível, os inimigos vão ficando mais poderosos. Ele é um jogo hack and slash. Bater em monstro, pegar tesouro. Bater em monstro, pegar tesouro. Esse jogo, ele tem a vantagem de ser muito ágil. E a desvantagem de ter muita rolagem de dado, porque você rola dado para você atacar, você rola dado para o monstro se defender, depois você rola dado para o monstro atacar, depois você rola dado para o monstro se defender, e você só causa dano quando você tira 6 no dado. Então, um combate pode demorar muito e não tem variação, é só rolagem de dado. Só que, por que eu não considero exatamente um ponto negativo? Porque esse jogo ele foi feito para quem gosta de rolar dado. Então, você quer passar 30 minutos lá rolando dado loucamente, é isso aqui, tá? Esquece coisa de narrativa e tal. Não, você quer para rolar dado. Eu gosto muito. E ele tem uma evolução, que é o Solo Tower Hack. Ele é quase que uma versão avançada, então ele tem regras muito mais interessantes, o combate é muito mais ágil. Ele tem algumas regras em que você tem que subir, só que você pode subir só através de algumas portas, alguns lugares, então não é só subir só ir para cima, você precisa procurar o local que vai te possibilitar. E isso gera muitas situações bem interessantes. E é aquilo que eu falei, o combate melhorou muito, assim, né? Porque agora você não precisa tirar determinado dado. Você rola um dado para você, soma o seu ataque, rola um dado para o monstro, rola o ataque dele. Quem tiver o maior causa dano. Então, sempre vai ter dano para alguém. Então, muito interessante. Os dois eu baixei lá no BGG, Board Game Geek. É muita coisa, né? O próximo é o Solo Dungeon Crawl, o nome mais genérico do mundo, lá do BGG.
E esse daqui ele é bem interessante. Visualmente ele não é muito bonito, você vai criar dungeons desse jeito. E ele é o basicão do basicão. Você cria o seu personagem, né? Ele é bem old school. E você rola na tabela. E na tabela você pode encontrar coisa. Qual que é a formação dele? A formação de sala dele é um pouco confusa. Então você precisa ler algumas vezes para realmente entender, porque ele cometeu alguns erros. Né? Ele fala, ó, se você tiver tantas salas, o jogo se encerra. Mas aí você vai ver, em outro trecho, tem metade do número de salas. Então ele é um jogo que ele é um pouco truncado, o texto dele. Mas não chega, assim, não chega a atrapalhar o entendimento das mecânicas em si. Ele é mais um erro dessa questão que você logo vai perceber e é facinho corrigir. E ele é bem legal, ele é bem interessante, ele tem um lore bem maluco que é assim, tem um dragão que está atacando fogo na cidade literalmente e eles fazem uma reunião para ver quem vai enfrentar esse dragão e eles olham para você, te nocauteiam e tacam lá dentro do covil do dragão e se vira. Então esse daqui termina com o enfrentamento do dragão. Deixa eu ver... Ó, só tá faltando 2 agora. Que são 2 que usam cartas, tá? Que é o Masmorra de Naipes, esse é do Caio Romero, o mesmo cara do Inferno, que ele é muito legal. Então você usa um baralho para gerar. O baralho ele faz a função das salas, dos monstros e tudo mais. E nessa mesma levada você tem o Dungeon Solitaire. O que acontece? Os dois têm um nível de aleatoriedade bem grande, né? E você tem escolhas limitadas. Mas o Dungeon Solitaire, pelo menos essa versão, ele basicamente ele é um jogo que se joga sozinho, né? Você é 90% sorte e 10% de um pouquinho de estratégia, mas é muito pouco. Ele é muito interessante, ele é legal, mas ele é um bom passatempo, ele é quase que um paciência com menos opções. Já esse do Caio, ele já tem mais opções envolvidas, porque você decide para onde que você vai, né? Você pode pegar alguns recursos ao longo da jogatina que você pode gastar e tudo mais. Então eu considero esse Masmorra de Naipes muito superior ao Dungeon Solitaire, mas muito mesmo. Interessante que esse daqui o Caio escreveu antes do Dungeon Solitaire, né? E o Dungeon Solitaire ele fez bastante sucesso quando ele foi lançado lá fora. E ele tem uma versão expandida, que eu não me lembro o nome, Labyrinth of Souls eu acho que é, mas não tenho certeza. Que é muito legal, que é muito bacana. Então é isso, um vídeo longuíssimo, tá? E a parte 3 vai ser mais enxuta, porque eu vou apresentar os que eu só tenho em PDF e aqueles que são board games que eu tenho as coisas físicas, tá? E aí dá bem menos jogos do que o que eu tenho impresso. É isso, galera.